Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nós oramos ao Senhor pedindo a iluminação. O meu desejo é que haja uma aplicação da palavra do Senhor no nosso coração. Que haja uma transformação de vida. Vivemos dias de santificação. Vivemos dias que a igreja precisa se definir. Ou ela é do Senhor de verdade e vive vida santa contra tudo e todos, ou ela se entrega mesmo ao mundanismo e vai viver como se fosse a igreja de Cristo. Pedro, o apóstolo, escreve esta primeira epístola, ela é endereçada ao povo de Deus. Você pode observar isso em alguns versículos anteriores, como por exemplo, no primeiro que ele fala que são aos forasteiros eleitos da dispersão. E ele fala logo em seguida, no versículo 3, que este povo eleito e que são forasteiros, este povo eleito e foi regenerado, foi criado, recriado, foi renascido. Então ele está falando para um povo que é povo de Deus. Uma das razões desta epístola é correção comportamental, porque alguns estavam desviando-se da palavra de Deus, alguns estavam enveredando por misturas que podiam causar não só o retorno de alguns que não eram maduros na fé, à prática de pecados, principalmente relacionados ao envolvimento com a idolatria local, por onde eles estavam. Vamos lembrar que eram forasteiros, que eram dispersos, por causa do evangelho estavam distantes. E lá agora há uma certa confusão, há uma certa discórdia em comportamentos de uns condenados por outros, justamente pela dificuldade que este povo enfrenta neste local ou nestes locais, porque eles eram e formavam o povo de Deus. E como o comportamento do povo de Deus lhes era dificultados em empregos, trabalhos dos mais diversos. E eles sofriam por isso, e alguns estavam cedendo. E Pedro então chama-os à responsabilidade. Nós estamos diante de um bloco que vai do 13 ao 21, que ele começa dizendo algo sobre a esperança, esperai. Saltando os versículos que nós lemos, ele chama o povo a portar-se com temor, uma vez que tem consciência do preço pago pela salvação. E no meio, o texto que nós lemos é um chamado à santificação. E eu quero que você pense comigo sobre o tema santificação, uma ordem de Deus ao seu povo. Venha comigo para o texto, delicie-se nesse texto, mergulhe-se nesse texto, e você experimentará aquilo que o Espírito Santo pode fazer no seu coração. Olha só a estrutura usada nesses 3 versículos que nós citamos. Ele mostra um fundamento com um mandamento. Ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis. Como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo. Qual a razão? Há uma ordem daquele que é santo para que sejamos santos. Bom, o sermão está pregado. O sermão está pregado. Vamos agora destrinchar algumas coisas importantíssimas desse texto. Então, por gentileza, com muita submissão ao Espírito, mergulhe-se na palavra. Olha só a primeira expressão. Como filhos da obediência.
Talvez a gente leia esta afirmação e nós não pensamos muito no sentido dessa expressão. Ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então ele está chamando a nossa atenção, no caso do seu leitor, e então nós somos hoje os leitores de Pedro, para esta verdade, no sentido de um estado de vida. O status é um status de filhos da obediência. Filhos da obediência. Para chegar neste status de filhos da obediência, nós saímos de um outro status que ele vai dizer que era, olha como ele diz, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente no tempo da vossa ignorância. Então havia algo dominante que ele chama aqui no versículo 14 de paixões. Paixões do tempo da ignorância. Que paixões são essas e por que agora filhos da obediência? Nós precisamos ir até Efésios capítulo 2, para que você entenda o mesmo espírito aplicado aqui para os irmãos de Éfeso. Versículo 2 do capítulo 2 de Efésios, ele diz: nos quais andastes outrora, preste atenção, segundo o curso deste mundo. E ele não está dizendo aqui da floresta amazônica, ele não está dizendo aqui das demais plantações, ele não está dizendo aqui de pessoas criadas, ele não está dizendo aqui da política governamental no seu sentido simples de ser. Ele está dizendo aqui, chamando de mundo, tudo aquilo que entra como adversário e inimigo do Senhor, que começou na rebeldia de Satanás, juntamente com aqueles anjos que caíram, e que foram então jogados para a terra, e na terra há um discurso, há uma palavra agradável, adocicada aos ouvidos de Eva, possivelmente, porque o capítulo 3, versículo 6 dá esta ideia, de que, embora a palavra seja dirigida a Eva, Adão está por perto, ele está ali também ouvindo, e essas palavras adocicadas geram no coração de Eva o desejo ardente de ser transformada de filha de Deus em igual a Deus. A partir da queda de Adão e Eva, eles agora se esconderam de Deus, se afastaram de Deus, e toda a sua geração nasceu corrompida pelo pecado, e tudo conduz para distanciamento de Deus. Todo o sistema trabalha contra o Senhor. Deixa eu mostrar uma coisa para você. O que é mais difícil acreditar? No criacionismo ou no evolucionismo? Tem que ter mais fé para acreditar no evolucionismo. É mais fácil, mais lógico acreditar na criação do que na evolução. No entanto, o mundo se volta contra o criacionismo de tal maneira que é capaz de nos chamar de loucos por crermos no Deus Criador. Vou citar um outro exemplo. No Brasil, você já viu alguma religião afro ser criticada no Brasil? Você já viu a maneira como se defende a questão das seitas, terreiros de macumba, espiritismo, hinduísmo, budismo, tudo aquilo que envolve esses outros, tudo isso é aplaudido por esses que se levantam como inimigos do cristianismo, só do cristianismo. Isto é o mundo, é esse sistema pervertido que Paulo está chamando a atenção aqui
para os efésios, dizendo: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Ou seja, este princípio, essa maioria, essa mente apodrecida pelo pecado, suja pelo pecado, corrompida pelo pecado, é esta mente que dominava a mente de vocês. O que ele está dizendo aqui é que existe um dominador de mentes, e eu não estou dizendo daquele que promove isto, mas do sistema que está inserido na mente da maioria. A maioria caminha para a morte com alegria, na perversão com alegria. E esta maioria se levanta contra o Senhor Jesus. Essa maioria está arrastando todo mundo para os vícios, os mais variados, sejam eles na questão do corpo, de ingestão, ou seja, na imoralidade. Mas o que nós temos visto assustadoramente é o crescimento das pessoas envolvidas no mundo das drogas. Relato com tristeza que passamos perto dessas distribuidoras de bebidas alcoólicas e que vemos lá são adolescentes nas filas para comprar bebidas alcoólicas. Vemos pais que estão servindo bebida alcoólica aos seus filhos. Não só consomem, mas que oferecem. A normalidade, entre aspas, que tem se tornado este mundo, da sexualidade, em que pais são capazes de permitir que os seus filhos vão e vivam como querem, até mesmo dormir em casa com namorado ou namorada no mesmo quarto, com vida sexual ativa, como se isso fosse normal. É esse sistema que Paulo está dizendo e que está também inserido na palavra de Pedro. Mas ele diz mais, olha só, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, esse espírito do mundo corrompido, espírito corrompido do mundo, que também é corrompido, lógico, ele obedece, se submete ao príncipe da potestade do ar. Quem dita as regras para este mundo é Satanás. Quem dirige essa turma é Satanás. Os atos destes são, a mente destes são dominadas por Satanás. E por estarem com o coração corrompido, estas pessoas têm prazer no pecado. Essas pessoas amam o pecado. Essas pessoas não só cometem os pecados, mas têm o desejo, a alegria de contar para os outros, e quer ver coisa mais viril neste mundo pecaminoso do que os rapazes dizerem: quantas meninas eu fiz isso. Mas agora o feminismo ganhou e ele está feliz da vida, e as mulheres estão batendo no peito para dizer assim: nós também estamos traindo igual os homens traem. E quando esse príncipe que domina esse sistema do mundo, ele aponta o pecado, ele mostra a prática do pecado, esses escravos do pecado que nós estávamos antes da conversão, esses são levados com alegria, eles não vão à força. São escravos que têm a sua vontade dominada, e eles vão por prazer. Eles querem pecar, desejam pecar.
Eles amam pecar. E aí ele diz assim: do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas o nosso estado é diferente. Não é filho da desobediência. Nós somos filhos da obediência. É por isso que ele diz: você foi chamado, você foi transformado, foi elevado para uma posição. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele vos libertou do império das trevas. Opa, peraí. Império, trevas, sistema deste mundo, príncipe da potestade do ar, espírito que atua no filho das desobediências, a mesma coisa. Ele, Deus, nos libertou do império, do governo, das garras de Satanás. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O povo de Deus, tanto Paulo dizendo lá como Pedro dizendo aqui, voltando então para Pedro, é um povo que foi tirado da garra de Satanás, foi tirado do status de filhos da desobediência e elevados para o status de filhos da obediência. E a minha pergunta a você é: você é filho da obediência ou da desobediência? Como saber se sou filho da obediência ou da desobediência? Ele segue: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então agora ele deixa um fundamento, e esse fundamento gera um mandamento negativo: não faça isso. Já houve uma libertação, não retorne para lá. Não viva nos moldes de lá. Qual moldes? Olha só o que ele diz: paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Enquanto os olhos estavam fechados para Deus, aberto para Satanás, aberto para este mundo corrompido, aberto para os prazeres carnais. Mas agora a ordem é: não vos amoldeis a eles, não volteis ao estado anterior. Não pratiqueis aquilo que você praticava antes, porque agora você não tem mais o status de desobediência, mas de obediência. Você foi elevado para uma posição privilegiada em Cristo Jesus. Paulo, seguindo lá o Efésios 2, ele diz assim: que nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos hoje uma posição, e se nós olharmos aqui para o capítulo 2 de Pedro, olha só, logo à frente, 1 de Pedro 2, você encontra no versículo 9 em diante: vós, porém, sois. Ele não disse possivelmente serão, ou sereis, mas vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, separada, tirada do espírito da desobediência, tirados desse sistema, deste mundo corrompido, tirado do domínio de Satanás. Aos Gálatas, capítulo 1, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz: fosse desarraigados deste mundo. Nós não temos mais ligação, porque nós somos uma nação santa, separada. Nós não estamos neste mundo para viver como mundo.
Nós estamos neste mundo para viver para a glória do Senhor. Nós somos nação santa. E todo aquele que desobedecia a palavra do Senhor era punido, porque a nação santa pertence ao Senhor e ela é para a glória do Senhor. As nossas ações precisam ser como ou condizente com a nossa natureza. Povo de propriedade exclusiva de Deus com uma finalidade. Pertencemos exclusivamente a Deus. Olha o que ele diz no final: para a proclamação das virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E aí Pedro diz assim: vós sim, que antes não erais povo, era o filho de desobediência, estavam na ignorância, havia um domínio mental das trevas sobre a sua vida, mas Deus graciosamente nos tomou e nos fez seu povo. Não tínhamos misericórdia, mas agora temos misericórdia. Então é este status que me faz não voltar. Eu não posso me relacionar novamente neste mundo e com este mundo. Eu nasci para ser diferente. As atrações deste mundo não podem dominar a minha vida, porque a minha vida é propriedade do Senhor. Eu fui santificado para o Senhor e agora sou filho da obediência. Santificação traz consigo um peso, e o peso maior da santificação é você lutar contra a sua própria vontade. Se tem algo que nos persegue, talvez eu arriscaria aqui em dizer que é, sem dúvida para mim, o maior inimigo nosso é a altivez, é o orgulho, é querer aparecer, é querer mostrar serviço, é querer mostrar que é bom, é querer ser aplaudido. Como nós gostamos disso? Diferentemente de um homem chamado João Batista. O Evangelho de João, o capítulo 3, o versículo 30. Os discípulos aproximam-se de João e dizem: mestre, Jesus está batizando mais que o Senhor. E aí então João responde: convém? Vamos lá? Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Precisamos entender essas questões relacionadas à santificação. Santificação se dá com esvaziamento do meu eu e o enchimento do Espírito Santo. Então ele diz, como filhos da obediência, vocês estão num estado que vocês não podem voltar atrás, vocês não podem voltar à prática. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Se olhar para trás, vai errar a linha. Mas ele continua, versículo 15: pelo contrário, aí vem mais um fundamento: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento.
O que Pedro está dizendo aqui é que eu não posso vestir uma veste diferente daquela que o meu Senhor me deu para vestir. Eu não posso seguir um comandante desobedecendo-lhe as ordens. Eu não posso sair à guerra enquanto o meu comandante tem o seu uniforme, eu vestir o uniforme do inimigo. Segundo é santo aquele que vos chamou. Pense bem nesta afirmação, porque isso deveria nos julgar por terra aqui e agora. Porque vivemos muitas vezes uma vida sem pensar naquele que está do nosso lado. O Senhor aparece ao povo de Israel e diz: o povo não pode atravessar essa linha, nem os animais, porque senão morre. E o povo olha e a montanha está sob nuvem, a nuvem encobre, há trovões, há relâmpagos, o temor toma conta do povo de Israel, porque ninguém pode ver a santidade de Deus em pecado e permanecer bem. O Senhor, em momento algum, Ele coaduna com o pecado, em momento algum Ele se mistura com o pecado, em momento algum Ele age com injustiça. Ele é Deus santo, santo, santo. Esse Deus que nos chamou é um Deus que não se mistura. Esse Deus que nos chamou é um Deus que nunca mexe com idolatria, abomina a idolatria. Esse Deus que nos chamou, Ele não mede pelo corpo, Ele mede pelo caráter. Esse Deus que nos chamou não nos mede pelo esforço, mas nos mede pelo coração quebrantado. Esse Deus que nos chamou é capaz de olhar e penetrar o mais profundo do nosso ser, e aquele a quem nós aplaudimos, achando que é o maior pregador, que é o maior homem, que é o maior cantor, que é a maior estrela, pode ser rejeitado por Ele, enquanto aquele que nós rejeitamos, que às vezes está lá apenas com 5 pessoas sendo lideradas, talvez seja o aprovado, o varão aprovado, o pastor aprovado por Ele, porque Ele conhece o coração. Foi isso que Ele disse para Samuel: você vê o exterior, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Deus está vendo agora o nosso coração. Deus sabe da sujeira que há nele. Deus sabe da impureza, da necessidade de mudança de vida. E é por isso que hoje Ele nos trouxe aqui, para nos chamar a esta responsabilidade. Assim como é santo aquele que nos chamou. Agora Ele vai dizer a expressão: tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Veja bem, Ele não diz assim: eu vos farei santos. Mas Ele diz: tornai-vos santos. Isto é um exercício. Isso é um desenvolvimento. Isso é fazer morrer a natureza terrena. Deus lhe dá toda a habilidade. Deus lhe dá toda a capacidade. Deus lhe concede todas as armas. Você, na força do Senhor, precisa desenvolver o processo de santificação. Precisamos acordar para isso, e Deus hoje nos chama e nos diz: tornai-vos santos. Esta é a palavra-chave para você: torne-se santo. A multidão de crentes caminha numa direção, movida pelo mundanismo. O corpo de homens e mulheres tem sido a mostra de sensualidade. E nós achamos isso comum. Pensamos que isto é natural, e não é natural. Você não é deste mundo, eu não sou deste mundo. Precisamos tornar-nos santos.
No reino de Deus, você não é avaliado pelo seu corpo, com a sua musculatura, ou com o seu corpo bem definido, seja masculino ou feminino, mas você é avaliado pelo quebrantamento do seu coração. Tornai-vos santos, separe-se deste mundo, saia deste mundo, não há lugar neste mundo para nós, estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. E ele não vai dizer aqui aos domingos, ele não diz assim, tornai-vos santos também vós mesmos sempre aos domingos. Ele não diz assim, tornai-vos santos também vós mesmos dentro de casa. A hora que abriu a Bíblia, mas a expressão é em todo o vosso procedimento. Eu lhe desafio nesta noite a formar aqui um povo santo de Deus, que não tem prazer nas trevas, e que busca imitar aquele que chamou, porque ele é santo. Tornai-vos santos. É uma ordem. Tornai-vos santos. Como eu me torno santo? Não tinha programado com a Nina, e ela leu o versículo que tem a resposta. A oração de Jesus em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ah, mas palavra? Eu prefiro os louvores. Eu prefiro o entretenimento. Eu prefiro... Palavra não. Mas é ali que Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Efésios 5:18, ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele diz, falando entre vós com salmos, palavra, cantando cânticos espirituais, louvor e adoração, com ações de graças, oração, sujeitando-vos o esforço consequente de um coração dominado pelo Espírito, porque o coração dominado pelo Espírito, diz Paulo aos Romanos capítulo 8, pende para as coisas espirituais. O padrão aqui não é apenas um chamado, ele diz, segundo é santo, mas ele vai reforçar isso no versículo 16, porque escrito está lá em Levíticos 11:44, ele vai dizer assim, sede santos, porque eu sou santo. Não é sede santos porque vocês são bonitinhos. Não é sede santos porque vocês... Não, sede santos porque eu sou o santo. É Deus dizendo a você hoje aqui, eu quero conclamá-lo a isso. Se nós estamos aqui hoje porque essa palavra tem respeito à nossa vida, certamente você e eu encontraremos muitas áreas da nossa vida que precisam ser santificadas ao Senhor. E a grande questão é uma ordem de Deus, não é uma opção de Deus. Sempre que puder, sede santos, porque eu sou santo. Deus não pode conviver com aquele que ama conviver com o pecado. Eu convido a igreja hoje a refletir sobre esse chamado de Deus. Ou nós tomamos uma decisão aqui e agora de rompermos com esse namoro com a carnalidade, com o pecado, com a mentira que torna-se tão normal, com a maledicência, com a sensualidade, com o adultério, com a bebida alcoólica, com o tabaco, com o que for que atrapalhe a sua vida.
Ou nós rompemos com este mundo e tomamos uma conduta de caráter santo diante do Senhor, pagando o preço do discipulado. É claro que vocês, jovens e adolescentes, serão caretas. Por quê? Porque vocês não vão vestir como as meninas do mundo vestem, como os meninos do mundo vestem. Não vão usar as mesmas palavras que os meninos e as meninas do mundo usam. Mas deixa eu dizer para vocês, a palavra de Deus não é só para nós de cabelos brancos, não. É para todos. Deus lhe diz: sede santos, porque eu sou santo. Tornai-vos santos. Não vos amoldeis. Não vos amoldeis. O pecado na vida do crente é semelhante a um amigo nosso que trabalhou por mais alguns anos para a gente. O nome dele é João. E ele sempre sofrendo problemas de coluna, até que um dia ele descobriu um dos seus rins estava tomado por tantas pedras, cálculos, que uniram-se e formaram um só no formato do rim, e ele perdeu um rim, teve que tirar o rim. À medida que você e eu deixamos essas carnalidades entrar no nosso coração, eles vão tomando a forma do nosso coração. E a morte espiritual é certa. O rim, você pode sobreviver com um só. Mas o coração só tem um. Espiritualmente falando, se nós não acordarmos para a vida aqui agora, nós morreremos espiritualmente. A igreja de Éfeso era uma igreja bem parecida com a nossa. Zelava pela doutrina, não amava o pecado, mas havia um pecado naquela igreja que talvez, e só talvez, seja um dos graves pecados nossos. É que a igreja havia perdido a alegria da salvação. Porque abandonaste o teu primeiro amor. Tenho contra ti. E a ordem é: arrepende-te. Porque senão removerei o teu candeeiro, ou seja, acabarei com essa igreja. Tirarei essa igreja daqui. Eu quero lhe chamar a atenção para isto. Você quer fazer parte de um grupo da história da igreja em que a igreja morre ou que a igreja vive? Em nome do Senhor Jesus, eu lhe conclamo: sede santos, porque eu sou santo. Você é filho da obediência. Antes era da desobediência, mas agora é da obediência. Antes tinha um espírito das paixões mundanas dominando, mas agora é o espírito que domina. Quem lhe chamou não é alguém sujo como você e eu. É alguém santo. Então, torne-se santo dia após dia. Coloquemos